Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. Quando Neville Goddard escreveu o livro, O Sentimento é o Segredo, ele não estava tentando motivar ninguém, nem ensinar a pensar positivo, nem oferecer mais uma técnica mental para quem já estava cansado de tentar. Esse livro nasce dentro da coletânea, O Despertar da Consciência, justamente como um ajuste fino, quase um alerta silencioso, para pessoas que já afirmavam, visualizavam e estudavam a manifestação da realidade, mas continuavam presas ao mesmo ponto. Neville percebeu algo que poucos tinham coragem de admitir. O problema não era falta de desejo, nem falta de disciplina, nem falta de fé. O problema era mais sutil, por isso mesmo, mais poderoso. As pessoas estavam dizendo as palavras certas, criando imagens mentais bonitas, repetindo ensinamentos sobre riqueza e abundância, mas internamente continuavam sentindo escassez, dúvida e esforço. É aqui que ele desmonta uma crença perigosa do próprio meio espiritual. A ideia de que pensamento cria por si só. Neville deixa claro que pensamento sem sentimento é apenas movimento superficial da mente consciente. O que realmente comunica algo ao poder da mente subconsciente é a emoção sentida como real. É por isso que tantas pessoas falam sobre lei da atração de dinheiro, mentalidade de riqueza e técnicas de manifestação, mas no fundo do corpo continuam sentindo que ainda não é, ainda falta, ainda não chegou. E o subconsciente responde exatamente a isso. Se você assistiu ao vídeo anterior desta minissérie, já entendeu que fé não é crença falada, é estado assumido. Mas aqui surge a pergunta que muda tudo. O que mantém esse estado firme? O que impede que ele oscile diante das circunstâncias? Neville escreve o livro O Sentimento é o Segredo para responder exatamente isso. Ele mostra que a consciência criadora se estabiliza, não quando você pensa melhor, mas quando você sente diferente. O sentimento é o selo que consolida a realidade, o ponto onde pensamento e realidade se encontram de verdade. E é justamente aqui que a maioria se perde, não porque falhou, mas porque nunca foi ensinada a olhar para o lugar certo. Ainda nesse vídeo, vamos entrar no ensinamento central que transforma completamente a forma como você entende manifestação, cocriação e transformação mental, e talvez explique, pela primeira vez, por que tanto esforço mental nunca trouxe o resultado que você esperava. Neville Goddard é direto ao ponto quando afirma que o subconsciente não entende palavras, não interpreta imagens mentais isoladas e não responde ao esforço da mente consciente. Ele responde exclusivamente ao sentimento experimentado como real. É aqui que a maioria das pessoas se confunde, porque associa sentimento à emoção intensa, entusiasmo, exagerado ou euforia. Neville está falando de algo muito mais sutil e profundo. O sentimento ao qual ele se refere é a sensação íntima de normalidade, aquele estado interno silencioso onde algo já é, sem precisar ser provado, defendido ou desejado com urgência. Quando você compreende isso, começa a perceber por que tantas tentativas de manifestação da realidade falham. A pessoa afirma frases sobre riqueza e abundância, visualiza cenas de prosperidade, repete ensinamentos da lei da atração de dinheiro, mas por dentro continua sentindo que aquilo ainda está distante. O corpo ainda carrega a tensão da espera, a ansiedade da falta, a dúvida disfarçada de esperança. E o poder da mente subconsciente não responde ao que você deseja, mas ao que você sente como verdadeiro agora. É nesse ponto que pensamento e realidade se encontram de forma concreta. Neville explica que o sentimento é o instante exato em que o desejo deixa de ser futuro e passa a ser um presente interno. Não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo dentro da consciência criadora. Quando isso ocorre, o estado mental de abundância não precisa ser sustentado com esforço, porque ele se torna natural. A mentalidade de riqueza surge não como afirmação, mas como postura interna. Você não está tentando cocriação. Você está vivendo a partir dela. E é por isso que técnicas de manifestação funcionam apenas quando o sentimento certo está presente, mesmo que de forma tranquila e quase imperceptível. Talvez agora fique claro porque você já estudou os ensinamentos de Neville Goddard, praticou visualizações, repetiu frases e ainda assim sentiu que algo não encaixava. Não era falta de fé, nem incapacidade de imaginar.
Era a ausência desse sentimento silencioso de já é, está feito. Sem ele, o pensamento permanece superficial e a transformação mental não se consolida. Com ele, o desejo se fixa no subconsciente como realidade aceita. Mas aqui surge um ponto delicado, que quase ninguém explica com clareza se o sentimento é a linguagem do subconsciente. Por que tantas pessoas tentam senti-lo e acabam apenas forçando emoções? É exatamente esse erro sutil que Neville observa repetidamente. E é sobre isso que precisamos falar agora. Porque entender essa armadilha muda completamente a forma como você pratica tudo a partir daqui. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você agora, se em algum momento você sentiu que estava tentando fazer dar certo, e mesmo assim algo sempre escapava. Esse é exatamente o tipo de percepção que merece ser ancorada. Uma simples curtida nesse vídeo ajuda mais do que parece, porque sinaliza para o algoritmo que esse ensinamento precisa alcançar outras pessoas que também estão presas nesse ciclo de esforço interno. E se você sente que essa minissérie está organizando algo dentro de você, se inscrever no canal é a forma mais simples de garantir que você não vai perder os próximos capítulos dessa jornada, que foram pensados como uma sequência viva, não como vídeos soltos. Cada vídeo aprofunda um nível diferente da manifestação, da consciência criadora e da relação entre pensamento e realidade. Quando você acompanha essa série completa, o entendimento se estabiliza, assim como o estado interno que Neville Goddard descreve. Não é sobre consumir conteúdo, é sobre permitir uma transformação mental contínua, passo a passo, sem pressa. E agora que você já entende que o sentimento é a linguagem do subconsciente, surge uma pergunta inevitável, que quase ninguém gosta de encarar de frente. Se sentir é o que cria, por que tantas pessoas acabam exaustas, frustradas ou oscilando, mesmo tentando sentir do jeito certo? Existe um erro muito comum, quase invisível, que faz com que o sentimento seja confundido com esforço emocional. E é exatamente esse ponto que Neville expõe com clareza cirúrgica. Porque identificar esse erro traz mais alívio do que culpa. É isso que vamos explorar agora. Existe um erro que atravessa praticamente todas as tentativas frustradas de manifestação. E ele é tão comum que passa despercebido justamente por quem mais se dedica. É o hábito de visualizar cenas bonitas, enquanto por dentro o corpo continua em alerta. A pessoa fecha os olhos, imagina a casa, o dinheiro, o relacionamento, a vida desejada, mas ao abrir os olhos, o peito ainda está apertado, a respiração curta, a mente esperando um sinal, uma prova, uma confirmação. Neville Goddard foi direto ao ponto ao afirmar que isso não apenas não funciona, como reforça exatamente o estado de ausência, porque o subconsciente não interpreta imagens isoladas. Ele registra o sentimento dominante que acompanha aquela imagem. Se você visualiza algo desejado, enquanto sente ansiedade, urgência ou medo de não dar certo, o que está sendo gravado não é a cena, mas a sensação silenciosa de que ainda não é verdade. E é isso que se projeta como realidade. Não importa a beleza da visualização, nem a clareza da cena. O corpo continua vivendo no estado de falta, e o subconsciente responde a isso com precisão absoluta. Talvez você se reconheça aqui. Repetir afirmações todos os dias, fazer técnicas de manifestação, seguir rituais ensinados por alguém, mas no fundo continuar sentindo dúvida, sentir que precisa vigiar o pensamento o tempo todo, sentir que qualquer emoção negativa pode estragar tudo. Isso gera cansaço, frustração e principalmente confusão. A pessoa começa a achar que não tem disciplina suficiente, que não sabe manifestar direito ou que algo está errado com ela. Neville desmonta essa culpa ao mostrar que o problema nunca foi falta de intenção consciente. Foi apenas um desencontro entre imagem mental e estado corporal. O subconsciente aceita o que é sentido como verdadeiro, não o que é desejado. Ele não negocia com esperança, nem responde a esforço. Se o sentimento que acompanha a prática é de espera, tensão ou expectativa, é isso que está sendo confirmado como realidade. E aqui surge um alívio silencioso, porque perceber esse erro não aponta para fracasso, mas para reajuste. Não é sobre tentar sentir mais forte,
nem criar emoções artificiais. É sobre entender que o corpo precisa entrar em coerência com a cena imaginada, não em excitação. E é exatamente por isso que Neville propõe algo completamente diferente do que a maioria ensina. Uma técnica simples, quase silenciosa, que não depende de esforço emocional nem de visualizações longas. Uma forma de alinhar cena e sensação de maneira natural, onde o corpo reconhece aquilo como normal. Então, atenção dobrada, que é isso que vamos explorar na prática. Agora que o erro ficou claro, a técnica se torna quase óbvia em sua simplicidade. Neville não propõe esforço, nem longos exercícios mentais. Ele propõe precisão. A técnica da cena final com sensação corporal começa com uma escolha muito específica. Uma cena curta, simples e natural que só poderia acontecer se o seu desejo já estivesse realizado. Não é um filme completo, não é um roteiro elaborado. É um fragmento, um instante, algo tão cotidiano que não gera excitação, apenas reconhecimento. Pode ser um gesto simples, uma frase ouvida, uma ação comum que, para você, implica que aquilo já é verdade. O ponto não é imaginar muitos detalhes, mas escolher uma cena que carregue significado. Em seguida, você permite que essa cena apareça por alguns segundos e, deliberadamente, abandona o esforço de visualização. Aqui está a chave que quase ninguém ensina. Você não continua tentando ver. Você passa a sentir. Quando sua atenção desce da mente para o corpo, o foco deixa de ser a imagem e passa a ser a sensação física que aquela cena desperta quando é aceita como real. Talvez seja um relaxamento no peito, uma respiração mais profunda, um peso que sai dos ombros, uma quietude interna difícil de explicar. Não é euforia, não é alegria intensa, é satisfação silenciosa, é a sensação de normalidade, como se nada precisasse ser provado ou conquistado naquele momento. Neville explica que o corpo é o selo final da manifestação, porque o subconsciente se expressa através da sensação. Quando o corpo entra em repouso, quando a tensão se dissolve, quando há segurança interna, a mensagem foi recebida. É por isso que poucos segundos bem sentidos são infinitamente mais eficazes do que longos minutos de visualização vazia. O subconsciente não mede tempo, mede estado. Essa prática não exige isolamento, velas ou rituais complexos. Ela pode acontecer antes de dormir, ao acordar ou em qualquer momento de quietude. O importante é não tentar forçar o sentimento. Você não cria a sensação com vontade. Você permite que ela surja quando a cena é aceita como fato interno. Se não surgir de imediato, não há problema. Você apenas retorna à cena e solta novamente o esforço visual, até que o corpo comece a responder. Com o tempo, algo muda. A cena deixa de ser um exercício e passa a ser um ponto de referência interno. O corpo aprende aquela sensação. E quando isso acontece, você percebe que não precisa mais repetir tanto. A sensação começa a aparecer sozinha, em momentos aleatórios do dia, como um pano de fundo silencioso. É nesse ponto que a técnica deixa de ser prática e começa a se tornar estado. E então surge a pergunta mais importante de todas. Como reconhecer que essa sensação não é apenas momentânea, mas integrada, de verdade? É exatamente isso que Neville aborda no próximo nível, onde o sentimento deixa de ser induzido e passa a ser sustentado naturalmente. Quando Neville Goddard recorre à Bíblia, ele não o faz como teólogo nem como pregador religioso, mas como alguém que lê os símbolos a partir da consciência. Um dos versículos mais citados por ele diz: "Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco." A maioria das pessoas lê essa frase como um convite à crença mental, à esperança reforçada, quase como um esforço para acreditar em algo que ainda não vê. Neville desmonta completamente essa interpretação. Para ele, esse versículo não fala de acreditar, fala de sentir. Crer que já recebeu não é repetir uma frase, nem convencer a mente de algo improvável. É assumir internamente o mesmo sentimento que você teria se aquilo já fosse um fato consumado. É exatamente o ponto onde a técnica que acabamos de ver encontra a dimensão espiritual. A oração verdadeira, segundo Neville Goddard, não é um pedido dirigido
a algo externo. É um movimento interno de incorporação. Você não pede para receber, você entra no estado de quem já recebeu. Quando a Bíblia fala em oração, ela não está falando de palavras ditas em voz alta, nem de rituais formais. Ela está apontando para um estado de consciência. A oração silenciosa é o sentimento mantido, é a sensação corporal de satisfação, segurança e normalidade que surge quando o desejo deixa de ser futuro e passa a ser presente interno. Nesse sentido, o sentimento não acompanha a oração. Ele é a própria oração. Isso muda completamente a relação com a manifestação da realidade. Não se trata mais de pedir riqueza e abundância, nem de implorar por abundância e prosperidade. Trata-se de sustentar o estado mental de abundância, de permitir que o corpo registre a naturalidade de quem já vive essa realidade. O poder da mente subconsciente responde exatamente a isso. Ele não reage ao que você deseja, mas ao que você sente como verdadeiro agora. Por isso Neville insiste que pensamento e realidade só se encontram no sentimento. A consciência criadora não se move por palavras, mas por estados assumidos. A cocriação acontece quando o sentimento deixa de oscilar, quando não há mais urgência, nem tensão, nem busca por sinais. A realidade começa a se reorganizar porque não encontra resistência interna. Essa leitura metafísica da Bíblia não retira o caráter espiritual do ensinamento. Pelo contrário, aprofunda mais. Ela mostra que fé, oração e manifestação são expressões do mesmo princípio. E quando esse princípio é integrado, algo muda silenciosamente na forma como você vive, reage e se posiciona no mundo. É exatamente aqui que Neville aponta para um último ajuste, um nível ainda mais sutil, que define se esse estado será passageiro ou permanente. E é isso que veremos a seguir. Sentir uma vez é poderoso, mas Neville deixa claro que isso, por si só, não é o fim do caminho. O ponto decisivo não é acessar o sentimento correto por alguns instantes e depois voltar automaticamente ao estado antigo ao longo do dia. O verdadeiro desafio começa depois. É a permanência, é perceber que a manifestação da realidade não responde a picos emocionais, mas ao estado que você habita quando ninguém está observando, quando não há técnica sendo aplicada, quando a mente está ocupada com a vida comum. Muitas pessoas conseguem tocar o sentimento certo por alguns segundos, durante uma visualização ou um momento de silêncio, mas logo depois retornam à preocupação, à vigilância, à dúvida ou a ansiedade. Neville chama atenção exatamente para isso. Não é o acesso ao estado que transforma, é a capacidade de permanecer nele sem esforço. Permanecer não significa controlar pensamentos o tempo todo. Significa não abandonar internamente quem você foi naquele momento de certeza silenciosa. É aqui que a maioria se perde, porque tenta sustentar o estado através de esforço mental. Repetição. Alerta constante o medo de estragar a manifestação. E quanto mais tenta vigiar, mais sai do estado. Por isso, o próximo passo da jornada é entender como a consciência se estabiliza naturalmente, sem luta, sem tensão e sem ansiedade. Como viver a partir do sentimento correto, sem precisar lembrar dele o tempo todo. Esse conteúdo é de certa forma bem complexo para assimilar assim no primeiro contato. Então recomendo fortemente que assista novamente para compreender melhor. No próximo vídeo, vamos entrar exatamente nesse ponto. Neville mostra que o verdadeiro poder não está em criar estados repetidamente, mas em não sair deles, em permitir que o estado se torne o seu lugar interno padrão. É esse ajuste que encerra o ciclo de altos e baixos e transforma a prática em modo de vida. Se essa mensagem falou com você, escreva agora nos comentários a frase "Eu permaneço". Isso sinaliza o seu compromisso com esse novo nível de consciência. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que está tentando manifestar, mas ainda vive em esforço. Essa série pode ser o ajuste que essa pessoa precisa. E se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores da minissérie, é fundamental começar do início. O card vai aparecer no final do vídeo com a playlist completa para que você percorra cada degrau dessa construção interna. Se inscreva no canal para não perder o próximo episódio e continuar essa jornada até o fim. E esse foi mais um capítulo da minissérie Neville Goddard Revelado.
a série definitiva sobre manifestação da realidade, aqui no Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.